Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal do Facebook também que está acompanhando. Então vamos primeiro aos recados da casa. Primeira coisa que a gente pede sempre, né? Que aqueles que estiverem com o celular, que desliguem ou coloquem no modo silencioso, para evitar de tocar durante a exposição do Evangelho. Pedimos que todos mantenham o silêncio, mesmo depois que a exposição acabar, porque os trabalhos continuam na casa. Também lembramos a todos que nós temos ali a caixa de sugestões, onde vocês podem colocar sugestões de cursos ou qualquer outra sugestão que vocês tenham para casa. Ali também em cima da mesa, ao lado da caixa de sugestões, nós temos a caixinha de vibrações, onde vocês podem colocar o próprio nome ou o nome de qualquer pessoa que vocês queiram que sejam feitas vibrações por ela. A casa avisa que a partir da segunda semana de dezembro entraremos em recesso em nossos cursos, que serão retomados em fevereiro. Em breve serão divulgadas as novas turmas e o calendário completo. Também aproveito para informar que a biblioteca já está funcionando. Ok? Tem a psicografia. Bem, os recados eram esses. Vamos então ler a psicografia da noite. A cada vento que soprar. A vida nos dá tanto e nos ensina mais um tanto. Acreditar, amar, cuidar, sempre com humildade, para trabalhar no lugar do bem, da paz. Aqui você aprende. Aí você põe em prática, praticando bem e as coisas certas. Praticando bem as coisas certas, mais feliz você será. Assim, livre, como um vento, uma brisa, tudo lindo e leve. Amém. Agora vamos à oração. Vamos então agora acalmar os nossos pensamentos, acalmar a nossa respiração, buscar sentir a presença do nosso guia espiritual, nosso anjo guardião, que nos acompanha desde sempre, nos intuindo e nos conduzindo pelo caminho do bem. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos as palavras de Jesus através do seu Evangelho. Agradecemos a todas as equipes espirituais que participam dos trabalhos da noite nessa casa. Agradecemos a Jesus por todos os seus ensinamentos, por todas as suas palavras, mas principalmente pelo exemplo de vida que deixou enquanto caminhou entre nós. Agradecemos também a Deus, Criador de tudo e de todos, a quem devemos tudo o que somos e tudo o que temos, e a quem, para o início do Evangelho da noite, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora quem vai passar o Evangelho de hoje é o nosso irmão dos céus. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. O tema de hoje é um tema pequeno, né? Curtinho no Evangelho. E o nome dele, Convidados. Convidados. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema está no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, com o título de Convidar os pobres e extropiados. É o item 7 desse capítulo. É sabido que esse planeta chamado Terra, isso aqui
é um grande hospital. Raramente vamos encontrar pessoas sãs, realmente cheias de saúde, vitalidade, falando assim espiritualmente, porque essa casa da qual nós moramos, ela tem a finalidade de nos ajustar perante Deus, perante a todo orbital que existe nesse complexo, que é praticamente quase que infinito. Se vocês, hoje não sei, né? Mas olhando para o céu, é uma coisa de tão bonito que se torna feio. São muitas estrelas, são bilhões de estrelas, e cada estrelinha ali com certeza tem uma vida, diferente, é claro, da nossa vida. Então é muito, para você chegar a querer conhecer tudo isso, para nós vai levar muito tempo, muito tempo. Muito bem. E por que estamos aqui? Por causa dos nossos próprios erros. Ninguém erra por minha causa. Ninguém faz mal por minha causa. O mal que eu cometo é responsabilidade minha, tão somente minha, mais nada. E pelos erros cometidos, agora vem para o hospital. E aqui você vai ser tratado, procurar ser melhorado, e isso vai levar muito tempo. Por isso que a gente chega à conclusão de que a reencarnação, ela é a melhor maneira de se fazer justiça. Eu posso ter errado muito, errei muito na minha vida, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele nos coloca situações para que a gente possa melhorar. E como é essa situação? Caridade e perdão. Se eu não perdoar aqueles que me ofenderam, eu sei que não vou ser perdoado por aqueles que eu ofendo. Se eu não ajudar as pessoas que precisam de mim, eu também não vou ser ajudado por pessoas que eu poderia depender de alguma coisa. E é dessa forma que nós vamos aprendendo dia após dia, noite após noite. A noite, para nós, parece uma coisa assim que, olha, a noite acabou. Não, é um momento que nós trabalhamos bastante. Nós vamos desenvolver tarefas que é para o nosso próprio bem, que é tarefas para nos reajustarmos com aqueles que nós já fizemos algum probleminha no passado, ou estamos fazendo hoje. Quem nunca... Quer ver um exemplo muito prático e não é bonito? Vamos lá, vamos nos imaginar na rua Coronel Oliveira Lima, você está lá andando e na sua frente tem uma outra pessoa andando. Qual vai ser a reação de vocês quando aquela pessoa que está logo à sua frente levar um tropicão e cair? Vocês não vão ficar, no mínimo, com um sorrisinho na cara? Sem contar se não valer uma baita de uma gargalhada, né? Isso é bom? Não é, porque eu estou rindo do mal de uma outra pessoa que teve um acidente, caiu, se machucou, né? E você está rindo da desgraça alheia. Isso não é legal. Imagina se fosse você andando e tropicando. É que nem o peru, não é o peru ou o avestruz que enfia a cabeça na terra, é que vai ser uma dessas aves aí.
porque a vergonha seria grande. Então é um pequeno exemplo do que que acontece com todos nós. E uma das recomendações de Jesus, ele diz o seguinte, é pouquinha coisa. Dizia também, isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 12, 13 e 14. Dizia também aos que o convidaram, cada vez que fazes um almoço ou jantar, não chame teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos. Não suceda que eles te retribuam o convite e isso se torne retribuição para ti. Mas cada vez que fazes recepção, convida mendigos, mutilados, coxos, cegos, e feliz serás, porque não possam retribuir-te, pois serás retribuído na ressurreição dos justos. O que ele quer dizer com isso? Em tudo que nós fazemos, nos nossos relacionamentos, seja o que for. Aqui o exemplo é da alimentação, almoço, jantar, uma pizza, né? Presta atenção. Por que você está dando? Para quem você está dando? Porque muitas vezes convidamos pessoas à nossa casa, vai? Porque esperamos retribuições. Hoje eu faço o jantar aqui em casa. Amanhã espero que seja o Zé, o João, porque eu quero retribuição. Eu só vou convidar aqueles que eu sei que vai ter retribuição. E esses amigos que aí fora estão, que não têm uma casa, não têm o que comer, não têm o que beber, é esses que Jesus fala para a gente convidar. Porque você sabe que não vai ter uma retribuição deles. Mas o ganho para você convidar eles é muito maior. A recompensa é muito, muito grande mesmo. E são nossos amigos. É dessa forma que nós vamos conquistando aquilo que Jesus já tem. Amigos, companheiros, companheiras. Muitas pessoas que aí fora estão são nossos companheiros. Já fomos amigos desse pessoal. Já somos responsáveis muitas vezes pela desgraça alheia. E nós nos colocamos muitas vezes à disposição desses irmãos para ajudá-los, contribuindo para o bem-estar. Pouco sabemos, é comum a gente dizer, depois que eu morrer, eu vou para o céu, eu vou lá para o nosso lar. Né? Aí eu digo, por quê? Eu não fiz nada. Eu sou um grande devedor ainda da justiça divina. Que mérito que eu tenho se eu estou vendo pessoas passando fome, necessidades, eu não vou lá e não faço nada por eles. Eu quero para mim. Eu quero ter uma vida boa, um carro novo, uma casa confortavelmente instalado. Eu quero ter filhos que são, nossa, a maravilha do mundo. Mas eu não me aproximo de pessoas que diz aqui, os estropiados, os coxos, os doentes. Então, é isso que devemos tomar cuidado, porque são nossos irmãos. Não diz no começo do Evangelho de Jesus que todos nós somos irmãos? Espera aí, se eu sou irmão de você, que é uma grande figura na sociedade andreense, e eu me orgulho disso,
Por que eu não posso ser irmão daquele que está faminto, aquele que está se drogando, aquela que está se prostituindo para ter alguma condição para poder sobreviver, para poder viver nas condições mínimas de um ser humano? Então é isso que devemos prestar atenção. Somos todos irmãos, sim, não da nossa conveniência, mas sim da nossa necessidade. Eu preciso de vocês, como eu também preciso deles. Quem são eles? Meus irmãos. Talvez a gente fez tanto mal na nossa vida, muitos deles estão espalhados aí fora. E nós somos corresponsáveis por essas pessoas. Então é fácil até perceber isso daí, sabe? É fácil perceber, basta querer, basta ter vontade para isso. Em algumas situações aqui na casa, acho que não faz mal contar. Numa reunião mediúnica, aliás, já teve algumas. Um espírito se manifestou. Eu estava dirigindo a reunião e um espírito feminino chegou para mim e me chamou pelo nome. Olá, Celso. Uma voz tão calma, tão bonitinha, né? Quando eu ouvi o meu nome, eu tremi. Sabe? Imagina você numa reunião e vem um espírito e lhe diz: boa noite, Celso. Pô, peraí, ela me conhece. Na conversa, resumindo, ela disse: você me matou. Minha perna tremeu. Foi uma ex-noiva que eu tive lá atrás, em outras encarnações, que eu matei ela, através de veneno. Aí o meu mundo realmente caiu. Falei, puxa vida. A conversa demorou um pouco. Eu chorei, ela chorou. Não acabou, mas pelo menos tomou um caminho reto. E eu posso dizer que durante a minha vida, eu vou sair aqui de bonitinho, dizer que eu sou filho de Deus, que realmente somos, mas aquele sentido que, enfim, de um bom rapaz, né? Imagina, imaculado. Nosso passado é triste, muito triste, mas pela misericórdia de Deus, pela vontade dele, ele quer que todos nós sejamos felizes. Mas para isso tem que trabalhar muito. Eu tenho um amigo, ele era dono até de uma grande empresa aqui perto, e ele tinha um filho, Juliano. Naquela época, o Juliano devia ter uns 15 anos. Aí o Mauro, era o nome do empresário, um dia conversando com ele, falou: sabe, Celso, eu quero que o Juliano, ele tem que fazer tudo o que eu sei na minha empresa. Ele vai começar lá no almoxarifado, vai entregar material, ele vai trocar lâmpada, ele vai fazer de tudo. Ele vai ter que dominar tudo aqui na empresa. Quando ele dominar tudo, aí ele será o meu sucessor. Aí eu posso sair da empresa e entregar a empresa na mão deles. Pensei bem, ele está imitando aquilo que acontece conosco. Porque todos nós vamos fazer de tudo na vida. Vai demorar muito tempo, mas um dia sairemos daqui prontos. Não haverá mais necessidade
de voltar aqui, encarnar nessa terra ou outra qualquer, para aprender coisas. Já estaremos prontos para ser felizes. É assim a nossa vida. Se você é como um aluno que entra lá no jardim de infância, criança de 5 anos, o que você quer ser quando crescer? Bombeiro. Então vai estudar, vai aprender, vai valorizar a vida para que você possa valorizar mais o seu trabalho. Essa é a função de todos nós. E nós também, mesmo sem querer ser bombeiros, sairemos por aí salvando vidas, resgatando pessoas, mostrando que o bom é você ser bom. Você ser mal com as pessoas não é legal. Às vezes, ser bom cansa. A gente sabe disso. Às vezes, ser bom, você dá a impressão que você está sendo bobo, que você está sendo um joquete nas mãos de pessoas que querem aproveitar de você. Mas uma coisa é certa, você não está perdendo absolutamente nada. Porque você tem amigos. Todos nós temos amigos que zelam por nós. Estamos numa casa espírita. Numa casa espírita aprendemos o quê? O espiritismo. E o espiritismo nos ensina que já passamos aqui, olha, eu não vou falar em números, mas milhares de vezes. As nossas reencarnações é milhares de vezes. Então, nesse trajeto, já ofendemos, já fomos ofendidos, aprendemos, estamos aprendendo cada dia. Jesus, ele aprende também. A sua trajetória não acabou. Todo dia, para ele, também tem novidade. Um jeito de aprender e aplicar o seu amor que ele tem por nós. É aquela famosa frase, foi a única frase que realmente ele deixou. Amar a Deus e amar o próximo, não é isso? Amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus remendou essa frase. Ama o próximo como eu vos amei. É diferente. Eu digo aqui, como eu posso amar o próximo se eu não me amo? Eu digo que eu já fumei, já bebi, falo mal das pessoas, tenho até eu contei, olha, eu dou risada de quem tropeça lá na Coronel Oliveira Lima. Tudo isso é um sinal que eu não me amo. Porque se eu me amasse, eu ia querer coisas melhores. E quais as coisas melhores? Desejar o bem do próximo. Então Jesus estava exatamente correto. Amo o próximo como eu vos amo. Ele estava falando para os apóstolos. Matou a história. Então, a partir do momento, aí eu começo a me preocupar mais com o próximo do que comigo mesmo. Dizem que o amor de mãe é o mais próximo do amor que Jesus tem por nós. Então aí eu digo, alguma mãe aqui é capaz de comer um pedacinho de carne ao invés de dar para o filho? Ou ela dá para o filho e fica sem comer? Isso é amor. Porque ela não vai deixar o seu filho, a sua cria, passar necessidade. Ela não vai querer ver o seu filho desagasalhado num dia de frio. Quem nunca ouviu essa frase? Leva o guarda-chuva, vai chover. Olha, se agasalha, porque vai fazer frio. Isso é amor. É a preocupação que a nossa mãe tem pela gente.
E por que nós não podemos ser assim para com os nossos irmãos? Por que não sair de casa, levar um prato de comida para aquele que tem fome? Por que não levar uma conversa, um carinho para aquele que precisa, que está desolado? Enfim, a gente pode fazer tanto, mas tanto, sem a preocupação desse ou daquele. Um bom dia. Às vezes uma pessoa está chateada, está com ideias suicidas, e você passa para o cara e fala: bom dia, meu irmão, você está bom? Aquilo pode mudar a vida da pessoa. Aí o cara: pô, eu pensei que ninguém gostava de mim, vem esse cidadão aí, vem dizer um bom dia. Muda. Ele ganha uma confiança melhor. Por isso, não ser aquele: bom dia, Zé. Bom dia por quê? Sabe? Bom dia porque eu estou vivo aqui, aproveitando mais as oportunidades que são me cedidas. Eu conheço você, conheço seu irmão. Olha que coisa boa. E assim por diante. Por isso Jesus recomenda que nós, isso não é à toa não, que nós devemos nos ocupar com esses que estão na berlinda da sociedade. Não estou aqui dizendo coisas para me enaltecer. Eu até faço um convite. Eu entrego sopa há 20 anos. E eu não consigo parar de entregar sopa. Não consigo de ver aquele rapaz, aquela moça, sem tomar banho, sem comer, que muitas vezes vê na gente uma esperança de uma vida melhor para ele. E muitas vezes, pelo amor que você está sentindo, você consegue mudar o rumo dessas pessoas. Pode ser, pode não ser agora, mas isso vai ficar cravado no espírito deles. Porque um dia ele vai perceber, quando ele disser assim: ninguém me ama. Opa, aquele barbudo feio ama sim. Estou lá para te amar, para te respeitar. As suas roupas, isto é, aquilo que sobrou de roupa, sabe? Eu respeito. Então, é tão simples gostar das pessoas, é olhar para ele nos olhos, não no bolso. Porque tem pessoas que olham no bolso. Nossa, esse cara tem uma posição boa, tem dinheiro, eu vou me encostar nele, porque eu posso ter vantagens. É disso que Jesus estava falando. Na vida de Jesus, quando ele esteve aqui, entre nós, é interessante. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. Jesus, ele poderia ir buscar os políticos, ir lá atrás de Herodes, conversar com eles, ensinar as coisas, Pilatos e tantos outros. Mas não. Jesus foi ensinar aonde? Na base da sociedade. Porque é uma pirâmide. A nossa política social é uma pirâmide. Em cima estão os governantes, no bico. E embaixo somos todos nós. Mero a peble, né? O povo. Então Jesus foi ensinar para eles. E onde que está o maior sofrimento? Embaixo. Falta tudo, até o amor. E Jesus foi levar isso de propósito, dando para eles uma esperança, um manifesto de carinho. Agora, aqueles que estão lá nem vão, já logo de cara quiseram matar ele, né?
Porque tinha as profecias, né? Vai vir aí um menino, vai nascer. Já o governador da época já mandou. Mulheres grávidas, vamos atrás delas, né? E Jesus, Maria e José fugiram para poder se esquivar dessa perseguição. Aí Jesus nasceu aonde? Numa cocheira. E mesmo assim passaram apertado, porque poderiam ser assassinados, pegos pela política, né? Pela nata da sociedade da época. E ele venceu. Venceu como? Através do amor, da paz, do carinho. Jesus não estava preocupado com o seu corpo físico. Jesus não estava preocupado se ele ia morrer ou deixar de morrer. Jesus veio para deixar o exemplo. Dizer, olha, se eu conseguir, vocês vão conseguir. É lógico que não é num dia que isso vai. Nós vamos aprendendo paulatinamente. Já estamos aqui, como eu disse, milhares de anos. Estamos aprendendo. Um dia nós não teremos mais medo da morte. Por que não? Porque eu sei para onde eu vou, foi o que aconteceu com Paulo. Para onde eu vou, está tranquilo. Todos nós temos certeza, temos medo da morte, lógico que tem. E esse medo, ele vai se revertendo. Medo de sair do planeta. Mas o medo, muitas vezes, começa a ser, puxa, será que eu deixei de fazer alguma coisa em benefício de outros irmãos? Eu não quero ir embora, eu quero completar essa tarefa. Aí é diferente. E assim um dia nós vamos. Jesus, quando chegou para ser crucificado, ele tinha acertado e tudo que ele pretendia fazer, ele fez. E nós? Aquilo que nós prometemos fazer, será que estamos fazendo corretamente? Tem um exemplo na história. Quando Kardec ele veio, estava próximo da sua encarnação, uma outra pessoa tão importante na história mundial chamava-se Napoleão Bonaparte. Ele ia reencarnar e fizeram uma festa no céu, porque estava ali toda a esperança, porque o mundo estava naquela época conturbado. E ele, Napoleão, era uma esperança da paz. E fizeram uma grande festa para ele antes da sua reencarnação. Ele reencarna. Só que as portas abertas do mundo, ele se engraçou. Conheceu o sabor do poder. E isso foi ruim para ele, mas foi bom para milhões de pessoas, porque aprenderam que com a dor nós vamos melhorando. Muito bem, ele se tornou um general, imperador de França, né? E fez uma miséria no mundo, graças ao poder, graças à volúpia de tesouros, de estar acima de todos. Era praticamente contemporâneo de Kardec. Kardec veio justamente para trazer a esperança, trazer o valor do conhecimento, e é o que nós estamos tendo hoje. Sair fora daquele quadrado onde só havia céu, inferno e purgatório. Que a vida era muito mais do que isso. A vida é uma responsabilidade tão grande
que não se aprende apenas numa encarnação. E ele provou isso. Por isso estamos aqui, seguindo essas verdades e procurando nos melhorar a cada dia, cada vez melhor. Não faz mal o quanto eu sofro. O importante é saber sofrer, superar todas a nossa trajetória. Muitas pedras vão estar nos acompanhando. Muitas coisas vão nos provocar para sairmos fora dessa estrada maravilhosa que chama vida. Mas somos teimosos, porque nós voltamos. Aí entra a justiça da reencarnação. Aí eu volto novamente. Olha, eu não me surpreendo de dizer e não errar. O nosso encontro não é aqui a primeira vez. Todos nós já estamos aqui nessa nau, sabe? Procurando cada dia ser melhor. Cada dia sermos mais tolerantes uns com os outros. Quantas pessoas, quem quiser assiste aí televisão, vê quantas tragédias que se fazem no mundo. É pai matando filho, filho matando pai, marido matando a esposa e vice-versa. Sabe? Quantas injustiças cometemos por causa do quê? Principalmente por causa do dinheiro. E isso termina, um dia termina. Um dia vamos ser felizes. Um dia vamos olhar para as pessoas e nitidamente vamos dizer: eu amo vocês. Eu amo ela, essa e a outra pessoa. E a tendência é cada vez mais. Jesus, tenho certeza, vocês devem ter também, conhece a todos nós. Ele sabe endereço, telefone, número de RG, CPF, está tudo na cabecinha dele. Sabe das nossas necessidades, sabe o que pensamos, sabe toda a nossa história e tem toda a paciência de aguardar a nossa trajetória. A vida é isso. Não nascemos e morremos e acabou. Isso não existe. Isso seria talvez a maior injustiça que Deus poderia cometer. Ele te cria, ele te dá muitas vezes obstáculos, você enfrenta, um dia você morre e acabou. Não pode ser. Esse Deus não pode ser tão injusto como ele está sendo. Hoje mesmo morreu uma criancinha, estava vendo na TV lá, criança, 2, 3 anos. Nossa, que injustiça. Não, não é injustiça. É a misericórdia divina agindo sobre todos nós. O que falta é compreensão. Compreender realmente o que Deus deseja de nós. E com certeza é a felicidade. E boa noite a vocês. Sejam felizes. Vamos então, mais uma vez, fechar os nossos olhos, aqueles que se sentirem confortáveis. Vamos agradecer pela oportunidade que nos é dada de estar aqui, ouvindo sobre o Evangelho, ouvindo sobre a doutrina espírita. E vamos agradecer por todas as bênçãos que aqui recebemos e que possamos levar para as nossas casas um pouco dessas bênçãos e ali distribuir com aquelas pessoas que amamos. E também no nosso trabalho amanhã, enfim, com todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Que assim seja, graças a Deus.